Senhor, nós te agradecemos, Amém. Te louvamos. Amém. Senhor, nos prostramos diante de Ti. Amém. Senhor, queremos confessar que precisamos do Senhor nesse momento e em cada momento da nossa vida. Amém. Senhor, nós queremos desfrutar da Tua palavra, desfrutar do que o Senhor registrou para nós na Bíblia, especialmente no livro de Mateus, nós estamos vendo aqui. Senhor, agradecemos por todos esses dias que o Senhor nos tem dado para realizarmos esse estudo bíblico, para penetrarmos na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor tem dado graça para nós. Nós queremos prosseguir, nós queremos avançar. Senhor, nós queremos declarar que sem Ti não podemos fazer nada. Por isso nós oramos para que o Senhor nos dê a Tua presença, que o Senhor fale a Tua palavra para dentro de cada um de nós. Tua palavra é espírito e é vida. É isso que nós precisamos, Senhor. Queremos nos unir a Ti nesse momento. Ó Senhor Jesus, abençoe, Senhor, todos os que estão aqui presentes, também todos que vão acessar o YouTube. Senhor, poderão ver esse vídeo. Que todos ganhem o Senhor, experimentem o Senhor. Fala para dentro de cada um de nós. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, realmente nós somos gratos ao Senhor, né, por estarmos aqui já há algum tempo, não sei precisar quanto tempo, mas hoje é dia 24 de agosto de 2023 e nós estamos no livro de Mateus, no capítulo 18. Semana passada nós vimos até o versículo 20, e eu creio que para quem assistiu no YouTube terminou um pouco mais cedo, mas a gente vai fazer uma breve recapitulação, tá bom? Então, no capítulo 18 de Mateus, a partir do 15, fala da situação entre dois irmãos. Um irmão viu o outro irmão, pecou ou ofendeu esse irmão, ou foi uma ofensa contra ele, ou foi uma ofensa, ou foi um pecado. E esse irmão foi tentar ajudar o irmão. Mas o irmão não quis ouvir. E a questão do irmão tentar ajudar é para ganhar o irmão, não é para fofocar, não é para acusar, não é para nada disso. O coração deve estar correto, né? Então, o Senhor falou, se acontecer isso, o irmão ofendido tem que procurar o irmão que ofendeu. E os dois se trataram. Se ouvir, amém, reconciliou, amém, aleluia. Na verdade é isso que o Senhor espera. Mas a pessoa pode não ouvir. Então, ainda mais uma tentativa. Chama mais testemunhas, chama 2 ou 3 testemunhas. Como eu falei, né? São testemunhas. Testemunhas não tem um partido. Não é desse nem daquele. Mas ela está ali para ouvir e testemunhar o que foi falado ali. Se, mesmo com as testemunhas, o irmão ainda recusa ouvir, então um passo mais é falar para a igreja. Como eu falei, fala para os representantes da igreja, os irmãos que têm um pouco mais de tempo, mais experiência. E se esse irmão ainda recusa ouvir a igreja, ele será considerado como gentil e publicano. Por quê? Ele não quer se arrepender do pecado, ele não quer abandonar o pecado, certo? E isso pode comprometer o testemunho da igreja. Então ele pode ser considerado como gentil e publicano. Gentil é alguém como se fosse um incrédulo, um pagão. E publicano é um pecador. Na época, se falasse publicano, eles entendiam, é um grande pecador. Então, gentil e publicano. Aí a comunhão com esse irmão é uma comunhão cortada, uma comunhão que não tem como levar adiante, tá certo? Tudo isso ainda é para ganhar esse irmão. Então nós mostramos alguns versículos que Paulo mesmo escreveu uma carta para os coríntios, falando de uma situação lá com o irmão que pecou gravemente, e por fim esse irmão se arrependeu.
Por isso, na segunda carta, Paulo fala, olha, eu escrevi aquela carta, eu fiquei meio pesado, mas eu vejo que aquela carta surtiu algum efeito. Então, houve uma tristeza naquele momento, mas ele se arrependeu, então aquela tristeza foi para contentamento, foi para salvação. Então, essa é a intenção do Senhor, sempre que as pessoas que pecam ou que têm algum problema sejam restauradas. E nosso coração, como irmãos, deve ser o mesmo coração do Senhor. Amém? Amém. Reforçando, não devemos falar para outros pecados do irmão, outras pessoas que não tem nada a ver, que não vão resolver o problema, falar para as pessoas, expor o pecado de outros para quem não precisa e nem vai conseguir resolver nada, tá certo? Inclusive eu citei Gênesis capítulo 9, o exemplo dos filhos de Noé. Noé, ele, depois que a arca estacionou no Monte Ararat, saíram da arca, ele plantou uma vinha, e da vinha ele colheu uvas, fez vinho, e bebeu um pouco daquele vinho, acho que não foi pouco, foi bastantinho, e ele ficou bêbado, e tirou a roupa, mas estava dentro da tenda lá, e aí quem entrou lá foi o Cã, um dos filhos dele. E o Cã foi lá para fora e falou, Noé, meu pai, nosso pai está nu e tal. E os outros dois filhos, Sem e Jafé, entraram na tenda, virados, sem querer ver a nudez do pai, e com uma capa, um pano, para cobrir a nudez do pai. Certo? Eles não olharam para a nudez do pai. Então esse é um exemplo para nós. Inclusive o Cã foi amaldiçoado, e os Sem e Jafé foram abençoados. Então é isso, irmãos. Nós não devemos expor a nudez de ninguém. Amém. Certo? O que esses dois filhos fizeram foi tratar daquela situação de uma maneira adequada. Certo? Amém. Então, entre nós também nós precisamos tratar de situações assim, de maneira adequada. Amém. Tá certo? Até queria ler alguns outros versículos aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se foi esse que... A Isabel leu uns versículos no fim. Mas Tiago, capítulo 5, fala o seguinte. 19. Meus irmãos, se algum entre vós... Tiago 5,19, tá? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, então é mais ou menos a mesma situação. Tem um pecado e a pessoa vai lá para ajudá-lo a ser restaurado, a arrepender, etc. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Amém? Amém. Qual que é o coração, então? Salvar o irmão do seu caminho errado. Acontece isso, irmãos? Acontece. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros. Vou ler mais um versículo aqui, de 1 João. Olha só. Capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, versículo 16. 5,16. Se alguém vir a seu irmão, vir de ver, né? Vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Aí já surgiu, o que é pecado para a morte? Pode surgir essa pergunta. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas pecado que é para a morte
é aquele pecado que o Senhor pode até mesmo tratar com a morte da pessoa. Entendeu? Existem casos assim? Existem. Existem. Então, a pessoa peca de tal maneira, tal, que ela vai acabar morrendo. Morrendo fisicamente, né? O Senhor vai permitir que ela morra fisicamente até para não atrapalhar muito outros, entendeu? Vamos falar assim. Mas o ponto principal, o ponto positivo é que se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedir, orar, e Deus lhe dará vida. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, o irmão pecou é para a morte ou não é? Se você não sabe, ore por ele. É Deus que vai saber se é pecado, certo? E certamente que depois que morrer também não adianta orar mais, né? Certo? Tem alguns que oram por aqueles que morrem, não adianta mais. Então, pecar para a morte ou para a vida, você não sabe. Você viu o irmão pecar, você ora por ele, para que ele se arrependa, seja restaurado. Então, esse é um ponto. Outro ponto que nós vimos rapidamente, voltando lá para Mateus, vimos também que a gente pontuou aqui, é a questão que está no versículo 17, né? Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é dizer à igreja e ouvir a igreja. Então, nós vimos essa palavra igreja já no capítulo 16. Foi o próprio Senhor que falou lá e o próprio Senhor que está falando aqui. No capítulo 16, a igreja que o Senhor fala ali é a igreja universal, no aspecto universal. E aqui, quando o Senhor fala aqui, é a igreja na sua expressão prática. É a igreja na localidade, é a igreja na cidade. Então, a igreja na localidade, dá para você falar com os irmãos da igreja, dá para você ouvir os irmãos da igreja. Tá ok? Então, isso é prático. Então, nós temos a expressão da igreja universal e temos a questão prática da igreja sendo vivida na cidade onde você está. No nosso caso aqui é Piracicaba. Então, nós temos a igreja que está em Piracicaba. A igreja em Piracicaba é composta de todos os irmãos, sim. Então, nós aqui estamos tendo um estudo bíblico. É algo prático, não é verdade? Nós podemos nos ajudar uns aos outros. Então, essa é a expressão prática da igreja. Nós podemos nos reunir em casas, sim ou não? Sim, estamos reunindo aqui na casa do Milton, da Jussara. E aqui, então, é uma igreja aqui, se alguém estiver reunindo lá na casa de quem? Do Humberto. Certo? Está reunindo na casa do Humberto. É outra igreja? Aí que está, irmãos. Nós temos que entender o seguinte. Se nós estamos simplesmente reunindo por questões práticas, vamos falar assim, em casas separadas, não é que é outra igreja, é a mesma igreja, certo? Mas, se estamos reunindo aqui e outros estão reunindo na casa de Humberto, mas nós não podemos ter comunhão, porque nós pensamos diferente, nós temos doutrinas diferentes, não sei o que, vocês são da casa do Humberto, nós somos daqui da casa do Milton. Aí já é divisão. Deu para entender? Então, na igreja não deve haver nenhuma divisão. Nenhuma divisão. É isso. Nós somos cristãos, nascidos do mesmo Pai, temos a mesma vida, etc. Por que dividir? Às vezes tem algum pensamento diferente? Tem. Mas vamos dividir por causa desses pensamentos ou vamos deixar o Senhor nos harmonizar? O Senhor nos levar a pensar concordemente. Então, é isso que se chama também, que nós já vimos aqui, negar a vida da alma. Percebe como essa questão de negar a vida da alma é uma verdade bíblica
que tem grande peso para a nossa vida prática da igreja? Os irmãos percebem isso? Se nós não negarmos nossa vida da alma, nós não vamos conseguir viver junto. Nós não vamos conseguir reunir junto. Né? Aí, de repente, tem um irmão que do seu lado dá um grito. Ah, Senhor Jesus. Ah, eu não gosto que grite. Vou reunir com os silenciosos. Né? Aí, de repente, aquele que grita fala assim, os irmãos aqui são tão quietos, né? Não gosto desse velório. Às vezes o velório é até mais animado. Né? Mas, então, cada um reúne. Não. A gente tem que negar a vida da alma. Certo? Amém? E aí, o Senhor vai levar eu a crescer, e esse irmão também que grita, outro que não grita, vai levar todos a crescerem. E um dia vão estar todos juntos, sem problema nenhum. Então, mas desde já o Senhor quer que a gente esteja em comunhão, crescendo. É o tecido de amor, não é? Então, vou falar um pouco desse tecido de amor. Então, o tecido, ele tem os fios da urdume, né? Urdidura, e tem da trama. Do urdume é vertical, da trama é horizontal. E aí vai entrelaçando, forma um tecido, certo? Esse tecido é isso. Tem fios para cá e fios para cá. Mas os fios que podiam ser todos diferentes, agora estão no mesmo tecido. Podia ser uma roupa colorida, né? Um fio azul, outro vermelho. Somos nós, diferente. Mas fomos entrelaçados e agora fazemos parte de um só tecido. Amém? Então, o que o Senhor está fazendo entre nós é isso, nos unindo. E não tem outra coisa que nos una, a não ser o amor de Deus, a vida de Deus em nós. Amém. Se a gente ficar em si mesmo, nós permanecermos em nós mesmos, nós só vamos criar diferenças, problemas entre nós. Vamos destacar as nossas diferenças. Mas em Cristo, o que acontece? Nós vamos ver Cristo nos irmãos. Amém. E é isso que o Senhor quer. E aí, versículo 19 e 20 de Mateus 18. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus. Então aqui, orar por uma coisa em concordância. 2 ou 3 estão orando. Isso pode ser aplicado com relação àquele que pecou também. Entendeu? Orar por ele. Orar para que ele se arrependa. Mas, uma coisa a gente tem que entender. Nós oramos de que maneira? Da onde vem essa concordância? Aí o versículo 20 fala assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então essa concordância vem por estarmos no nome do Senhor Jesus. O que é estar no nome do Senhor Jesus? É ser um com o Senhor. É nos conformarmos com o Senhor. Querer fazer a vontade do Senhor. É como se eu mandar um encarregado, você vai lá, fala com a Isabel não te conhece, mas quando você chegar lá, você fala, você está no meu nome, foi o Alexandre que me mandou, e aí ela vai atender você, mas se você não falar que está no meu nome, ela não sabe quem você é, então ela vai dar uma barra de ouro para você trazer para mim. Você sabe que o ouro vale mais que dinheiro, né? Segundo aquele senhor. Amém? Então, estar no nome do Senhor é estar em conformidade com o Senhor, estar de acordo com o Senhor. Até queria ler alguns versículos aqui. Deixa eu ver, eu marquei alguns versículos. João 15, 7. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. João 15, 7 fala assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, eu permaneço em você, minha palavra permanece em você, você está cheio de mim. O Senhor está falando, tá? Você está cheio de mim. Quando você pedir, é o que eu quero. Quando você for pedir alguma coisa, é o que eu quero. Então você vai pedir e vai ser feito. Isso aqui é uma unidade com o Senhor, irmãos. Versículo 16. Não fostes vós... Vocês querem ler junto comigo? Vamos ler junto? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, mais versículos aqui, capítulo 16, 23, 24, mais ou menos tudo nesse olhar, tá? 23, 24 do capítulo 16. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até aquele momento, eles não tinham uma identidade tão forte com o Senhor, né? Eles estavam andando com o Senhor. Mas quando o Senhor morresse e ressuscitasse, o Senhor estaria neles, né? Então aí, uma unidade maior, uma unidade mais completa. Amém? Amém. Então, mais uma vez, acho que eu quero reforçar algo que eu já falei. Não é simplesmente fazer uma oração e depois falar assim, em teu nome nós pedimos. Essa é a realidade. Se nós pedimos, Senhor, eu quero ser rico, milionário. Senhor, eu quero que o Elon Musk, né, venha engraxar meu sapato. Em teu nome, Senhor, eu te peço. Funciona? Uma coisa tão banal, né? Tão sem sentido. Então não é só você acrescentar em nome de Jesus ou em teu nome. Não estou dizendo que você não pode falar isso, claro. Mas estou dizendo que não é um jargão. Amém? Não é uma coisa ser um ritual em nome de Jesus. Tá? Não, nós temos que praticamente, em realidade, estar no nome do Senhor. Certo, Tito? Amém. Então vamos lá. E aqui no 20 ainda fala, né, dos que estão reunidos no nome do Senhor. Também falamos alguma coisa. Nós nos reunimos para dentro do nome do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para dentro do nome do Senhor. Amém. Significa que o Senhor é que nos reuniu. Certo? O Senhor é que nos chamou. E nós estamos separados das outras coisas. Por favor, né? Agora nós não queremos estar ocupados com mais nada. Nós temos que estar aqui no nome do Senhor. Amém. Tudo que pode ocupar nosso coração deve ficar para lá. Nós estamos separados agora também. Estamos aqui para exclusivamente desfrutarmos da pessoa do Senhor. Desfrutarmos das riquezas de Deus. Então nós estamos numa reunião da igreja, reunião do Partido do Pão. O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos compartilhar uma palavra, tal. Isso aí tudo aqui é no nome do Senhor. Isso também significa que toda manifestação numa reunião da igreja tem que ser para expressar o Senhor. Certo? Então eu não vou levantar numa reunião da igreja para tentar aparecer. Você entendeu? Irmãos, eu quero compartilhar um testemunho. Eu fiz tal coisa. Eu não sei o quê. Eu não sei o que lá. Às vezes, por falta de ter uma expressão mais adequada, alguns irmãos podem falar assim. Mas, se esse eu fiz é para se engrandecer, então você já está saindo fora desse princípio de estar no nome do Senhor. Entendeu? Então, ninguém deve estar numa reunião para expressar seu conhecimento, para expressar a si mesmo. Não.
Toda reunião que é em nome do Senhor é para desfrutarmos das riquezas de Deus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Então, aqui, nós estamos aqui, qual que é a riqueza para nós aqui? É a palavra de Deus. Não é verdade? O que nós estamos querendo desfrutar? É do Senhor na palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós nesse livro de Mateus. E nós precisamos disso ou não? Sim. Precisamos, nós queremos, estamos abertos para o Senhor falar. E quanto mais aberto para o Senhor falar, o Senhor vai encontrar caminho e o Senhor vai falar. Amém? Então, esse é um princípio que nós devemos guardar. Nos reunir para dentro do nome do Senhor Jesus. Amém. Comentei, por exemplo, hoje que tinha um político que queria ir na reunião da igreja. Certo? Pediu um espaço na reunião da igreja. E para que ele queria o espaço? Ele estava em época de campanha eleitoral e de reeleição ainda, né? Então ele queria um espaço. Nós falamos para ele: aqui não tem espaço para isso. Aqui só tem espaço para Cristo. Se ele tem espaço lá, a reunião já não é mais no nome do Senhor. Percebe? É uma reunião política, uma reunião no nome dele, né? Eu falo assim, para exaltar o nome dele. Então, irmãos, entre nós, quem deve ser exaltado é só o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bom, já falei que muitas reuniões aconteciam nas casas dos irmãos, né? Quer ver algumas coisas? Vamos ver aqui. Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vou explicar para os irmãos que aqui é a situação daqueles que estavam em Jerusalém, daqueles que se converteram ao Senhor e começaram a se reunir juntos. Tinha o templo ali do Antigo Testamento, ainda estava lá o templo do Antigo Testamento, e era um lugar público. Era como se fosse uma praça, como se fosse um ginásio, como se fosse um campo, um estádio, tá? Os gregos usavam muito as tais ágoras, né? Que eram na rua onde eles faziam, nas praças, onde eles faziam, apresentavam suas filosofias. E aqui, naquele tempo, tinha, lá em Jerusalém, tinha o templo lá. E eles reuniam lá e acredito que os apóstolos que estavam lá falavam uma palavra. Mas eles não só reuniam lá. Olha aqui. Partiam o pão de casa em casa. Então, eles reuniam também de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui também, de vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando, tem refeição. Muito de vez em quando, né? Brincadeira, aqui tem mais refeição do que... E aí, nós tomamos as refeições, nós comemos junto alguma coisa, com alegria e singeleza de coração. Não é verdade? Vamos ver, qual que é o cardápio de hoje? Dependendo do cardápio eu fico, senão eu vou embora. Né? Não, simplicidade, singeleza, tá certo? Então, um irmão trouxe alguma coisa, uma irmã trouxe lá um doce de Romeu e Julieta. Vamos comer. Certo? Amém. Então é singeleza e alegria de casa em casa. Capítulo 5, versículo 42 de Atos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então ali estavam ensinando que Jesus, que tinha passado por ali, tinha sido morto ali em Jerusalém, tá certo? Esse Jesus, é o Cristo que eles estavam esperando. Então eles tinham que ensinar isso aí.
E isso era uma revelação para eles, isso era algo que eles tinham que aprender dos apóstolos na época, no caso, tá? E então eles reuniam de casa em casa. Não era divisão, há uma casa. Não é isso. Por exemplo, em Colossos, também a igreja se reunia numa casa. Na casa de quem? Na casa do Filemão. Na casa de Filemão, certo? Em Laodiceia se reuniam na casa da ninfa. Não sei se o esposo dela era convertido ou não, mas fala que era a casa dela, ou seja, de uma irmã. Pode ser que o marido nem tenha se convertido, mas permitia, tá certo? Então se reunia na casa deles. Mas não é que é a minha igreja aqui da minha casa, não. É a igreja de Colossos, é a igreja de Laodiceia, é a igreja em Éfeso, é a igreja em Piracicaba. O que nós somos aqui? A igreja na casa do Milton? Não, nós somos a igreja em Piracicaba. Continuamos sendo a igreja nessa cidade, fazendo parte, né, da igreja nessa cidade. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. Agora vamos entrar no versículo 21. Eu vou ler o 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Quem? Quem que se aproximou? Pedro. Pedro, guarda bem esse Pedro aí. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Quantas vezes? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ó Senhor Jesus. Então Pedro se aproximou do Senhor, perguntando para o Senhor. Senhor, irmão pecou contra mim. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu não sei se é no dia, se é na semana, se é no mês, eu não sei que período que ele estava na cabeça, né? Mas ele perguntou, posso perdoar até 7 vezes? Tá bom, Senhor? Tá bom, Senhor? Tá bom para você, Humberto, se perdoar 7 vezes? Não? Para você ser perdoado 7 vezes não tá bom. Mas para você perdoar, acho que tá bom. Vamos entender. Eu posso pisar na bola com o irmão quantas vezes? E quantas vezes o irmão tem que me perdoar? Né? Então, às vezes, a gente exige dos outros, não é verdade? Mas o meu limite é 7, e olha, acho que está muito bom. O Pedro falou 7 vezes. Eu acho que ele já pensou no número que o Senhor ia falar, isso, Pedro, parabéns. Olha, aqui tem um versículo aqui, Lucas, gente. Não sei se ajuda. Lucas 17:4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, isso, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-me. Então, no dia. Aí está mais específico, no dia. Obrigado, Tito. Então, no dia, 7 vezes no dia. Olha, se o irmão pisar na bola comigo, vou dar uma olhada meio feia para ele. Pisou na bola outra vez, cartão amarelo. Mais uma, vermelho, né? Vai embora, suba daqui. Está expulso. Então, irmãos, essa é uma questão. Por que o Senhor está falando tudo isso? Olha, o Senhor é muito, muito sábio. Por que está tudo isso registrado? Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós vivemos em rebanho. Porque nós somos coletivos. Porque nós nos relacionamos. Nós temos uma relação com Deus e com os homens. Vertical e horizontal. Só vertical é o suficiente? Não, não é. Nós temos que ter uma relação horizontal. Então a vertical deve nos ajudar com a horizontal. E muitas vezes a horizontal nos ajuda com a vertical. Percebe ou não? É isso que aquele irmão foi arguir o outro, por quê? Para que aquele irmão tivesse uma comunhão com o Pai, com Deus, correta também.
Porque se está em pecado, tem comunhão? Tem uma ligação? Não dá para ter uma comunhão com Deus, né? Não é verdade? Então, nesse caso, o horizontal, o irmão quis ajudá-lo. E aí entrou também os irmãos querendo ajudá-lo. Deus é sábio, né, irmãos? É ou não é? Então, quando a gente fala do tecido, né, que tem a urdidura e a trama, a gente deve pensar nisso. Nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com os homens. Então, nós precisamos estar em harmonia. Amém. Veja uma orquestra. A orquestra só tem, não sei se pode, não estou falando exatamente de música, de técnicas musicais, mas uma orquestra não tem normalmente só piano, ou só violino, ou só baixo, ou só trompete, tímpano, triângulo, não é verdade? Uma orquestra tem vários instrumentos que dão vários tipos de som, mas quando esses instrumentos todos diferentes entram na harmonia que o maestro coloca, aí é uma melodia, não é? Então, é isso que o Senhor quer do seu corpo, do corpo de Cristo. Embora um possa ser igual ao piano, outro rabecão, outro... Marcílio, o que seria, hein? Violoncelo, certo? Eu poderia ser, eu acho que uma tuba, né? Não sei. E assim por diante. Mas, se cada um entrar no momento certo, né? No momento certo, com a nota certa, vai ter uma melodia. Amém. E essa é a ideia do Senhor. Por isso que o Senhor está falando de coisas práticas aqui. Se o violão e o violino estão brigados, né? Não vai sair música, certo? E às vezes a gente vê isso aí acontecer. O irmão está tocando lá uma coisa, o outro parece que está tocando outra coisa. Mas, vamos lá. Então aqui o Senhor falou, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, como que a gente vai contar isso? 7, na verdade, é um número que indica o máximo, entendeu? Ó, por exemplo, quando fala lá em Daniel, por exemplo, Daniel fala que a fornalha de fogo está acesa 7 vezes, quer dizer que está no máximo. Quando fala lá em Apocalipse, os 7 espíritos, quer dizer que o espírito está com a força total. Então, 7 já indica uma coisa, Pedro entendeu que era o suficiente, 7. Mas o Senhor falou assim, olha, é mais do que isso. É 70 vezes 7. Irmãos, quem pode ter esse padrão? Só o Senhor. Mas o Senhor está querendo que a gente tenha também. Então, hein, Tiago? Você acha que a gente vai ficar contando? Vamos lá. Alexandre, uma já foi. Agora 489. Tem quanto? Isso por no dia ainda, né, Titão? No dia você vai ficar contando. Então, ou seja, o Senhor quis dizer, perdoe. Mesmo que seja o mesmo pecado? Ah lá. 70 vezes. Senhor, a Isabel está perguntando outra coisa aqui. É isso, irmãos. Então, agora o Senhor fala uma parábola. Essa parábola é muito importante. Uma parábola é como uma figura. E às vezes uma figura fala mais do que 1000 palavras. Certo? Então, quando o Senhor fala uma parábola, é como se o Senhor estivesse pintando um quadro para a gente assim, olha, dê uma olhada aqui. É isso aqui. Uma parábola é uma narrativa trazendo mensagens indiretas, com alegorias, com comparações, isso que é uma parábola, tá?
E o Senhor usa das parábolas para nos ensinar as coisas espirituais, para trazer para o nosso entendimento os fatos espirituais. Vamos ler a parábola então? Vamos lá. Versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Na verdade, ele tinha pedido para ser paciente, que ele ia pagar. Não foi isso? Sim. Mas o rei perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Eu não sei se foi assim, tá bom? Eu estou interpretando. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor, tudo o que acontecera. Ó Senhor Jesus! Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ó Senhor Jesus! É uma palavra muito profunda, irmãos. O Senhor lançou essa parábola aqui. O reino dos céus é semelhante. Eu creio que isso aqui já quer dizer alguma coisa para nós. Nós queremos estar no reino dos céus? Então, no reino dos céus, é isso que acontece. O rei, um dia ele vai pedir contas. Sim ou não? Sim. Um dia nós vamos ter que prestar contas com ele. Um dia nós vamos comparecer diante do Senhor e o Senhor vai falar assim: você está me devendo tanto. Ó Senhor Jesus! Vai ter um jeitinho? Tá. Vamos ver essa questão. Eu gosto de ler aqui Hebreus 4. Hebreus 4, 13. Ó Senhor Jesus. 13. Sim. Então vamos lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem que tem de prestar conta? Nós. Tem alguma coisa encoberta? Não. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos de prestar conta. Então, nós vamos prestar contas. Eu gosto de lembrar disso aqui porque às vezes a gente esquece, né? Que um dia a gente vai prestar contas com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10.
5:10. Ó Senhor Jesus, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então você vai receber uma retribuição daquilo que você realizou. Então, como diz lá em Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Amém? Então aqui é o momento da colheita, no que diz respeito ao julgamento. Aquilo que nós semeamos na nossa vida, nós vamos colher diante do tribunal do Senhor. Nós vamos receber o bem ou o mal. Certo? Às vezes a criança fala assim, você só me pune, você só me disciplina. Você só apronta, não é verdade? Se obedecer, garanto, porque vai ser uma coisa diferente, né? Você quer uma coisa diferente? Obedeça. Então, irmãos, isso aqui vai acontecer também. Romanos, capítulo 14, só para a gente pontuar isso aí, né? 14, versículo 10 também. Tu, porém, por que julgas teu irmão? 14:10. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, na verdade, eu que vou julgar o irmão, eu desprezo o meu irmão, é Deus que vai julgar as coisas. E eu também, todos nós vamos ser julgados diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Voltando lá para... 12 também fala aqui. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Correto. Versículo 12 também. Então, dará contas de si mesmo a Deus. Vamos lá. Voltando para Mateus, capítulo 18. Então, esse servo compareceu ali e devia quanto? 10.000 talentos. Na verdade, é muito dinheiro mesmo. É uma dívida impagável, certo? Apesar de ele falar, dá um tempo para mim, eu vou pagar. Seja paciente comigo. Isso não é possível, né? Mas o Senhor, o Rei, foi até mais do que paciente. O Senhor fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Só que o que esse homem fez? Saindo dali, ele encontrou um conservo, que devia quanto para ele? 100 denários. Sabe quanto que é isso em relação aos 10.000 talentos? 1%? Um 10.000.000%. Não sei se eu estou expressando certo. Tem matemática? Você é matemático, gente? Não? Você é bom de matemática? Bom, você pega os 10.000 talentos lá, divide por 10 milhares. O que ele devia era uma partinha dessa aí. O conservo. Entre 60 e 100 milhões de salários dele com talento. Hã? Entre 60 e 100 milhões de salários. O salário de um denário, né? Aí no caso aí para 3 meses. Quer dizer, era um negócio ínfimo, muito insignificante diante daquele perdão que ele tinha obtido da dívida dele. Ou seja, ele ia ficar até contente, falar, você deve para mim, quanto você deve para mim? 100 denários? Vamos fazer o seguinte, você não deve nada, eu vou dar 100 denários para você. Não é verdade? Mas ele cobrou, exigiu que ele pagasse os 100 denários e ainda mandou colocar na prisão até que saudasse a dívida. O que aconteceu, irmãos? Os conservos ali viram isso, foram falar para o rei.
Ô rei, o senhor não perdoou aquela dívida daquele camarada lá? Agora ele está cobrando, mandou prender um que devia nada. O que o Senhor falou? Versículo 32. Então o seu senhor chamando-o lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Vamos entender, irmãos, o Senhor está mostrando um quadro para nós aqui. O rei perdoou. Não é? O que ele está querendo dizer? O que ele fez, nós devemos fazer. A nossa dívida para com ele é impagável. Quem de nós poderia pagar a nossa dívida para com Deus? Quantas ofensas, quanto pecado, quanto desprezo até mesmo para com Deus. Hoje nós falamos lá na Parev, Salmo 8, versículo 4. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? O sentimento que nós tivemos foi: Deus se lembra de nós. Na verdade, Ele não se esquece de nós. Deus pensa em você. Deus está pensando em você. Todo o tempo Ele pensa em nós. Mas nós pensamos em Deus todo o tempo. Nós ignoramos a Deus muitas vezes, né? Quantas vezes nós nem lembramos de Deus, não passa um dia, nem invocamos o nome do Senhor, nem passa, enfim, cada um sabe, né? Se a gente começar a falar muito, a gente vai chorar aqui, tá certo? Não é verdade? Deveríamos até. Mas a nossa dívida para com o Senhor é impagável. Agora, às vezes o irmão fez uma coisinha de nada para você. Não é? E você, eu estou falando você, mas é o homem, né? Não consegue perdoar. Fica com aquele negócio, quer pegar o irmão, quer enforcar, quer pôr na prisão. Não, é verdade. Irmãos, às vezes nós achamos também, agora eu vou falar de uma maneira prática. Às vezes nós achamos que nós colocamos o irmão na prisão. Colocamos alguém na prisão por alguma coisa. Mas quem é que está preso? Não é? Não é nós mesmos? Nós mesmos. Quem é que fica oprimido? Quem é que fica escravo? Quem é que fica... Se a gente já teve, eu acredito que sim, claro, já teve a oportunidade de perdoar outros. Amém. Qual é a sensação? É um alívio. Amém. Não é verdade, irmão? Sim. Quando você perdoa alguém, talvez você teve dificuldade, mas o Senhor te deu graça. Tem coisas que são difíceis, né, irmãos? Mas o Senhor te dá graça e você perdoa. Libertação. Nossa. Não é assim? Sim. Às vezes eu vejo pessoas falando de traumas, de infância, de não sei o quê, porque meu pai, porque minha mãe. Irmãos, eu acho que isso aí também é falta de perdão. Quem é que está preso? Quem é que fica preso numa situação dessa? Tem gente que está com 50, 60 anos de idade e ainda está culpando o pai lá por um couro que tomou lá com 5 anos de idade. Ou uma coisa que o pai falou inadequada, às vezes, pode acontecer, sim ou não? Claro que pode acontecer. Eu, como pai, já devo ter falado coisas que não devia para os meus filhos. Não estou isento disso, tá certo? Agora, meus filhos vão ficar carregando isso até quando? Eu vou para a cova e eles estão carregando isso aí.
É inteligente? É saudável? Não. Não é. Então, irmãos, a gente precisa perdoar. Amém. Se tem alguma coisa, eu estou falando até para a gente se dar conta disso, porque às vezes a gente está amarrado, vamos falar assim, está carregando, que nem fala lá em Hebreus 12, só para a gente, que fala do peso, né? Mas esse peso não é só pecado. Vamos ver aqui. Hebreus 12, versículo 1 fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, esse peso que te atrapalha, que te embaraça, muitas vezes pode ser isso. Alguma mágoa que está lá no seu coração, alguma coisa que você não consegue perdoar. Mas qual é o modelo que o rei dá? Qual é o modelo que o rei deu aqui? Perdoa. E como o rei falou, eu não perdoei você? Você também não devia perdoar? Não é assim? Sim. E irmãos, isso é tão pesado. Vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Ó. Então, versículo 32, né? Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Voltou para trás. Não é? Voltou naquela condição. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então tem uma coisa que está condicionada, né? Está ligada a eu perdoar os meus irmãos. A eu ser perdoado pelo Senhor, eu preciso perdoar também. É sério, não é? É muito sério. Não podemos tratar de uma maneira leviana essa questão, irmãos. Mateus capítulo 6, olha aqui. Todo mundo conhece isso aqui, não é? Todo mundo conhece. Mateus 6, versículo 9 em diante, todo mundo conhece. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora a nossa parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. É como aquele camarada lá, né? Perdoa. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, para pedir perdão, nós também temos que perdoar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 14. Porque, é o Senhor Jesus que está falando, tá? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É sério ou não é? É muito sério. Então aqui tinha perdoado. Ele perdoou? Não perdoou. Ah, você não perdoou? Então você também não vai ser perdoado. É sério. Capítulo 5 de Mateus, aqui, versículo 48. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. então o que o Pai Celeste faz? O que nós devemos fazer? Perdoar. É possível ou não? É possível. Sim. Sem Cristo. É possível ou não? Então tá. Eu sou filho de quem? Mas também do Zé ABC. Entendeu? Então eu sou filho do... Resumindo, sou filho de Adão. Deu para entender?
Sou um homem natural. Se eu agir no meu homem natural, sem chance. Mas se eu agir na natureza do meu Pai Celeste, aí sim tem chance. E isso é no Espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Hã? É o novo homem. É? Então, irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Como eu falei, o Senhor condiciona uma coisa a outra. Lucas 6, 37. Sabe por que é bom isso aí, irmão? Sabe por que é bom a gente cair em si nessas questões? Porque tem coisa que fala assim, realmente eu não presto. Deu para entender? Ainda muitas vezes a gente quer achar que a gente tem alguma chance de se reformar, de dar um jeitinho. Mas quando chega certas coisas, meu Deus do céu, eu preciso de Deus mesmo. Amém. A minha natureza terrena não funciona. Eu preciso de Deus. Amém. Amém? Então vamos lá, Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai E sereis perdoados. Efésios 4, 32. A gente só vai ler os versículos. Não vou falar nada. Deus já está falando, né? Quatro, 32. Vamos ler juntos, tá? 4. 32. Vamos ler? Achou aí? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vou falar nada. Colossenses 3, 13. Amém? Vamos ler também? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, vamos perdoar. Vamos ter misericórdia. Vamos ser compassivos. Amém. Como eu falei, em nós mesmos é difícil. Precisamos fazer o quê? Exercitar nosso espírito para perdoar os outros. Amém. Sair de nós mesmos. Viver no espírito, andar no espírito, produzir frutos do espírito. Amém. Tiago 2,13. Tiago, que não é este aqui. Capítulo 2, versículo 13. Olha só. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você usou de misericórdia? Sim ou não? Se você usou de misericórdia, quando você estiver lá diante do Senhor, o Senhor vai usar de misericórdia com você. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você não usou de misericórdia? Entendeu? Então, do jeito que você julgou alguma coisa, você vai ser julgado também. Ó Senhor Jesus. É isso. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Caiu a nossa ficha? Caiu. Nós não presta mesmo? É isso mesmo? Eu estou enganado. Nós não valemos nada. Em nós mesmo não tem como, né, irmãos? Então, e nem Isabel falou, e se for o mesmo pecado? Pergunta para Deus, né, Isabel? Será que você cometeu o mesmo pecado várias vezes contra o Senhor? Se alguém. Eu?
Teria que ser o mesmo perdão daí, né? 70 vezes 7. Olha, o único que tem condições de saber quantas vezes nós pecamos é Deus. Só que o Senhor falou assim, se nós confessarmos pecado, o que o Senhor falou? Dos seus pecados, jamais me lembrarei. Certo? Se a gente se arrepende e confessa, o Senhor perdoa. E quando Ele perdoa, jamais me lembrarei. Antigamente tinha um folhetinho assim, não sei se vocês chegaram. Né? Você chegava lá na presença do Senhor, no tribunal lá, aí começava a passar um filminho da sua vida, né? Tudo pecado. É assim se você não se arrepender. Mas se você se arrepender, aquele filminho vai estar em branco. Entendeu? Sou eu que estou falando? Não, é Deus que está falando. Tá certo? Está na Bíblia, né? Amém, irmãos? Amém. Terminamos então o capítulo 18 de Mateus. Amém. Qualquer coisa que os irmãos se ofenderam, me perdoem. Amém. Alexandre.